Glória a Deus. Quantos irmãos já encontraram? Pode tirar um pouquinho. Capítulo 4, 26 a 31. Diz o número, ou melhor, irmão, 24 ao 31. Diz a Bíblia, leiamos então. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu povo. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para a sua ameaça e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O 31 diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Vamos repetir todos juntos o 4:31. Vamos lá, irmãos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Somente até aqui, irmãos. Atente para o que nós vamos falar em breve palavras, mas entenda, a palavra de Deus é uma palavra conhecida dentre todos nós, e neste mês estamos a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, um livro repleto de temas mais diferenciados que servem para a edificação da igreja. E nesta noite eu quero trazer uma palavra que os irmãos já ouviram, sobre 3 poderes que sustentam, que têm sustentado a igreja de Cristo. Jesus faz uma declaração em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando diz que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo temos algumas verdades. Primeiro, quem edificou a igreja? Jesus. Ele diz: eu edificarei. E a quem pertence a igreja? Ele diz: minha igreja. Então a igreja possui um dono, a igreja possui uma edificação. A edificação da igreja está no próprio Cristo. E dizendo Jesus que Ele nos edificaria, e as portas do inferno não prevaleceria contra nós. Irmãos, todos nós sabemos que desde a esta declaração de Jesus, de edificação da igreja, já se passaram aproximadamente 2000 anos. De lá para cá, aproximadamente 20 séculos de edificação da igreja, não de uma denominação, mas de um povo comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Uma igreja separada, e a palavra igreja significa a assembleia de chamados para fora. Nós somos o povo de Deus, escolhido, zeloso
e de boas obras. E como povo de Deus, nós sofremos oposições. Nesses mais de 2000 anos de história da igreja, ela tem enfrentado acusações, perseguições. Em alguns lugares pessoas são mortas por causa da fé, templos são fechados, cristãos são mortos, mas a igreja de Cristo não para de avançar e de crescer. Se observarmos, hoje somos mais cristãos no mundo do que no tempo de Jesus. Somos mais cristãos no mundo hoje do que no tempo do apóstolo Paulo. Isso é um sinal que a população mundial cresceu, mas a igreja também cresceu. A igreja não parou de crescer, ela continua crescendo. Mas qual é o segredo desta igreja? Qual é o nosso segredo? O segredo do crescimento, do avanço da igreja. São tantas as lutas, tantos levantes. Militamos contra o reino das trevas. Paulo diz que a nossa luta não é carnal, mas é espiritual. O nosso inimigo está identificado na Bíblia. São espíritos malignos, são potestades, são principados que atuam na esfera celestial, tentando paralisar o crescimento da igreja, tentando desanimar os cristãos. O inferno se levanta contra a igreja, e aqueles que não estão revestidos, aqueles que não estão preparados, aqueles que não estão vigiando, Satanás consegue atingi-los com o quê? Com as suas setas, com os seus dardos inflamados. É por isso que é necessário que nós venhamos a nos revestir de quê, irmãos? De toda a armadura de Deus. Devemos tomar sobre nós o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da paz, cingir os nossos lombos com a verdade, colocarmos a couraça da justiça e, sobretudo, utilizarmos o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Nós somos igreja de Cristo, estamos em luta constante. Paulo diz que a nossa luta, há uma luta entre a carne e o Espírito, e só vence a carne quem está no Espírito, só vence o mundo quem tem fé, só vence o maligno quem está firmado na palavra, só sai vitorioso nesse mundo em que a igreja é atacada quem segue os passos que a igreja primitiva seguia. E qual era o segredo desta igreja de ser vitoriosa? Porque nós identificamos esse texto no capítulo 4, versículo 31, que o primeiro segredo desta igreja chama-se oração. O versículo diz: e tendo orado, moveu-se o lugar. É interessante que no livro de Atos dos Apóstolos não há um versículo mandando a igreja orar. Atos dos Apóstolos não fala sobre oração. Atos, ele é a demonstração prática de uma vida de oração. Hoje, a igreja atual, ela sabe muito sobre oração. Se perguntar o que é oração, qualquer pessoa sabe definir. Orar é falar com Deus. Se perguntar aos irmãos qual é o efeito da oração, todo mundo sabe citar Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se perguntarmos quais são os efeitos, nós vamos enumerá-los. Vamos dizer que a oração abre porta, que a oração realiza milagre, que a oração cura, que através da oração Deus quebra os corações, que através da oração Deus dá crescimento à sua igreja, que através da oração Deus aumenta a nossa comunhão e a nossa intimidade. A igreja hoje sabe muito sobre oração, sabe defini-la, sabe seus efeitos. A igreja primitiva não fala sobre oração, não diz quais são os seus efeitos. Ela ora. No capítulo 1 ela está orando. No capítulo 2 diz a Bíblia, versículo 1, que eles estão orando no cenáculo. No capítulo 3 a Bíblia diz que Pedro e João vão orar no templo. No capítulo 4 versículo 26 a 31 a igreja está
está orando. No capítulo 5, Pedro está orando de novo. No capítulo 6, está lá Estevão também em oração. Capítulo 7, ele continua orando. No capítulo 12, a igreja está orando na casa da irmã Maria. A igreja vive em constante oração, porque a igreja primitiva entendia que o segredo da vitória da igreja é uma vida de constante oração. E se nós nesse tempo, se a igreja desse tempo entender que a oração não é ocasional, que a oração não é como refeição pela manhã, pela tarde, ao meio-dia e à noite, como uma refeição rápida, mas que oração é uma necessidade da nossa alma. Se nós entendermos que a oração é a nossa respiração, nós vamos orar. A igreja primitiva entendia: se nós não orarmos, nós vamos morrer. Se nós não orarmos, não vamos vencer. Se nós não orarmos, não vamos ser revestidos. Se nós não orarmos, não vamos enfrentar os inimigos, os levantes contra nós. Mas se nós orarmos, nós vamos passar por cima de todas estas coisas. Nesse tempo também, eu e você precisamos entender que o crescimento vem pela oração, que a comunhão está na oração, que os milagres acontecem por meio de uma igreja que ora. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que vive debaixo de um céu aberto. Uma igreja que ora, ela tem revelações sobrenaturais. Uma igreja que ora é um ambiente para a manifestação dos milagres de Deus. Uma igreja que está orando, Deus está movendo enquanto a igreja ora. O texto diz: e tendo orado, moveu-se o lugar. Quando a igreja ora, Deus move, Deus age nas causas que nós colocamos diante dele, irmão. Então o primeiro segredo desta igreja, diga assim comigo, ela tinha, diga, uma vida de oração. O maior legado que a igreja primitiva deixa para nós é o exemplo da oração. Hoje nós fugimos da oração, nós saímos da oração, corremos da oração, porque achamos que não é mais necessidade para nós. Tentamos agir e resolver as coisas pelas nossas habilidades, pelas nossas forças, pela nossa sabedoria. Tentamos agir do nosso jeito, conforme nós pensamos e queremos, e esquecemos que na oração há resposta para todas as coisas. Na oração há a revelação de Deus. É por isso que ele diz para Jeremias capítulo 3, versículo 33: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Segundo Crônicas 14, todo mundo conhece o texto, melhor 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orai, orando em todo o tempo. Jesus, no seu ministério, nos ensinou e nos deixou um legado de oração. Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele diz: vós orareis assim, e começa a nos ensinar a orar. Depois ele vai para o monte com os seus discípulos para orar. E depois que volta de uma hora de oração, encontra seus discípulos dormindo e pergunta para eles: nenhuma hora vocês conseguem orar e vigiar comigo? E então ele volta a orar, e quando volta pela segunda vez, os encontra novamente dormindo e não orando. Por que que a oração traz sono? Eles estavam dormindo enquanto deveriam estar orando. Depois o Senhor nos ensina a parábola sobre o dever de orar, da mulher que tinha uma causa difícil, que ia até o juiz da cidade, e ele não resolvia, ignorava,
mas ela insistia todos os dias, clamando de noite e de dia diante dele. Até então o homem disse: vou resolver o problema desta mulher, para que ela pare de me importunar. O Senhor conta essa parábola dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O segredo da vitória da igreja ainda é a oração. Um crente que ora, ele tem mais sensibilidade. Um crente que ora, ele está mais pronto para Deus poder falar com ele. Um crente que ora, ele consegue andar na dimensão do Espírito, falando com Deus e Deus falando também ao coração dele. Então o que sustentou a igreja primitiva em primeiro lugar foi a oração. E o que sustenta a nossa vida hoje também, irmãos, é a oração. Então nós não podemos fugir dela, correr da oração. Reserve tempo, gaste tempo de joelho, gaste tempo com Deus, vá falar com o Senhor. Ah, mas eu não tenho condições de tempo para vir no templo orar. Ore na sua casa. Eu não consigo orar pela manhã por conta dos filhos ao trabalho. Ore de tarde. Ah, mas eu não consigo à tarde. Ore pela madrugada. Eu não consigo orar na igreja. Ore na sua casa, ore no seu quintal, ore onde você estiver. Faça propósito com Deus, fale com o Senhor, viva uma vida conectada com os céus, busque a presença de Deus. É através da oração que nós respiramos. Amém? A nossa alma precisa de respiração, sim ou não? A nossa alma precisa de respirar, e a respiração da alma é a oração. Quando você ora, os minutos que você já tirou hoje aqui para orar, para falar com Deus nesse culto, eu tenho a convicção que você já levantou como se um fardo já tivesse sido tirado das suas costas. Você pode entrar com alguma dificuldade, mas quando você começa a orar, a falar com Deus, falar com o Senhor, tudo aquilo começa a ser tirado. Porque a sensação vem de que você colocou na mão do Deus Todo-Poderoso. Por gentileza, aumenta meu som, só mais um pouquinho aí, tá bom. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos voltar à prática da oração. Não só falarmos sobre ela, mas nós, de fato, orarmos. Então o primeiro segredo da igreja primitiva era a oração. Segundo lugar, o capítulo 4, versículo 31 diz, vou voltar ao versículo do início: e tendo orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro segredo da igreja primitiva, oração. Segundo segredo, era uma igreja dominada, cheia do Espírito Santo. Começa no capítulo 2, quando eles oram. O Espírito vem e enche todos eles. Diz o texto, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando chega no capítulo 4, versículo 31, mais uma vez, e tendo orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o segundo segredo aqui da igreja primitiva. A presença do Espírito Santo na vida deles era uma realidade. A igreja entendia também essa necessidade de ser controlada, dirigida, dominada pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o segundo segredo aqui? É sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é questão de luxo, é questão de necessidade. E é uma ordenança bíblica aí. É interessante notarmos que a igreja primitiva era uma igreja que vivia esta dinâmica de crentes cheios do Espírito Santo.
crentes que eram controlados pelo Espírito Santo. Você vai encontrar em toda a Bíblia referências sobre eles, mas no livro de Atos dos Apóstolos aparece precisamente 55 referências sobre o Espírito Santo neste livro, e todas elas o Espírito está enchendo, está falando, está agindo, está separando obreiros para a sua obra, está direcionando, está guiando os apóstolos, e mandando ir para algum lugar, ou impedindo de ir para outros. Você vai encontrar uma igreja que é dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Até para pregar o Evangelho, o Espírito direcionava para onde ir e para onde não ir. Para separar obreiros na igreja primitiva, quem separava era o próprio Espírito Santo. Quando separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, o Espírito Santo agia, controlando, movendo a igreja. Irmãos, da mesma forma nós precisamos nesses dias também fazer e deixar um ambiente propício para que o Espírito Santo tenha liberdade para estar agindo sobre a igreja. Veja que primeiro ele ora, depois vem o Espírito Santo. Primeiro a igreja primitiva ora, depois vem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, e não falo apenas cheia de poder, não falo apenas aqui de dons espirituais, mas falo de fruto do Espírito Santo. Não é só receber poder, ser cheio para cair aqui dentro da igreja, mas é receber o Espírito Santo para ficar de pé lá fora. Ser cheio do Espírito Santo para cair na igreja é fácil, porque tem muita gente que recebe poder, é cheio, diz eles, do Espírito Santo, e cai na igreja toda hora e todo dia, mas lá fora está caído também diante do pecado. Não, Deus quer nos encher do Espírito Santo para nos tornar forte e de pé lá fora. O segredo do crente cheio não está aqui, viver a fé cristã dentro da igreja. Deus quer nos encher do seu Espírito para viver lá fora, com fé, com fruto, com dom, sendo crente verdadeiro lá fora, uma vida que possa impactar quem está lá fora. Este é o verdadeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela influenciava a sua sociedade. Ela era cheia do Espírito. De que adianta nós sermos cheios aqui dentro, falar língua estranha aqui dentro, revelar alguma coisa aqui dentro, dizer algo sobrenatural aqui dentro, mas lá fora a nossa vida não condiz com uma vida cheia e dominada pelo Espírito Santo? Nós estamos indo por caminhos contrários. A Bíblia diz, Efésios 5,16: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Temos que andar nele, e ele em nós. Este é o segredo, é você estar no Espírito, e o Espírito Santo está em você. É você ser guiado por ele, viver dominado por ele. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: se sois filhos, logo sois guiados pelo Espírito. Quem é filho é guiado, quem é filho é dirigido pelo Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio para pregar a palavra com ousadia, ele é cheio para viver uma verdadeira fé cristã lá fora. Então um crente cheio do Espírito Santo, ele milita contra a carne, ele milita contra as coisas deste mundo. O segundo segredo da igreja primitiva ser vitoriosa é porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos esvaziar mais de nós, irmão, e permitir que o Espírito Santo nos enche todo dia. Nós sejamos cheios. Davi no Salmo 23, ele diz assim no verso 5: o meu cálice transborda. Deus quer que a gente viva uma vida assim, cheia do Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Cristãos que têm sensibilidade de ouvir a voz do Espírito.
a direção do Espírito, o que o Espírito diz, fala e orienta. Nós não somos confundidos quando somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não batemos e quebramos a cabeça sem saber o que fazer quando somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está em nós, então vivamos essa realidade. A Bíblia fala que somos templos do Espírito Santo de Deus. Então diga assim: o primeiro segredo da igreja era a oração. Diga forte. Segundo, era uma vida controlada pelo Espírito Santo. E terceiro e último lugar, eu volto ao texto novamente, Atos 4, 31. Releia comigo o que é que diz aí. E tendo orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo segredo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Terceiro lugar, irmãos, terceiro segredo da igreja primitiva, eu quero destacar aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos transformar, para nos moldar, para transformar o nosso caráter. É através dela. Somente a Bíblia não é um livro como qualquer um outro livro. Os outros livros, eles têm o caráter de informar as pessoas, mas somente a Bíblia tem poder de transformar a vida das pessoas. A Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, e não apenas dito, mas deixado o exemplo, que nós vencemos a Satanás por meio da utilização da palavra de Deus. Satanás tenta Jesus quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Jesus o vence também 3 vezes. E todas as 3 vezes que Satanás é vencido por Jesus, Jesus vence utilizando a palavra de Deus. Veja que a primeira tentação foi: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não foi? O que foi que está escrito? Ele disse: está escrito. Está usando o quê? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Ele usou o que, irmão? A escritura, está escrito. Satanás não contenta e vai fazer a segunda tentação. Qual é, irmão? Pega Jesus e leva aonde? A um monte, o alto de um monte, pula daí no meio das pedras. Aí ele usa a Bíblia também, Satanás. Ele usa o Salmo. Está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Não foi? Satanás também usa a Bíblia, tem conhecimento dela também. Aí Jesus entra com a palavra de novo. Qual é a palavra? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não contenta, vai para a terceira vez. Leva ele ao cume do templo e diz, e mostra as glórias da terra, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Pela terceira vez ele o vence com a palavra, também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a ele servirás. Pela última vez, nessa última palavra, Satanás o deixa, e a Bíblia diz que os anjos de Deus vêm e o servem. Então Satanás é vencido por meio da palavra. Irmãos, nós já falamos aqui em cultos anteriores, nós temos 3 principais inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo nós vencemos pela fé, e é esta vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. A carne nós vencemos através de uma vida consagrada, dedicada a Deus, em consagração a Deus. Uma vida que consagra, que devota de santidade e de espiritualidade. Mas Satanás não é vencido pela fé. Satanás não é vencido meramente por uma consagração. Satanás é vencido pelo instrumento da palavra de Deus.
Em Efésios capítulo 5, capítulo 6, Paulo diz sobre as armaduras, dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para vencermos o maligno, termos intimidade com a palavra, lermos a palavra, ouvirmos a palavra, amarmos a palavra, respeitar a palavra, obedecer a palavra, sermos guiados pela palavra. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. O crente tem que ser orientado pela palavra de Deus. O que a palavra diz. Quantas são as pessoas que estão sendo enganadas porque não se orientam pela palavra? Quantas são as pessoas perecendo porque falta conhecimento? Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo, dizendo que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar a palavra? Saber manuseá-la, conhecê-la, saber o que é que tem nela para nós, a orientação que ela tem para nós. Em tudo que você vai tomar decisão, o que você vai fazer, a palavra tem uma direção para você. Você não é confundido se você buscar a orientação na oração, pelo Espírito Santo, na meditação na palavra de Deus. Deus tem orientação para nós por meio da sua palavra. Amém, irmão? Mas sabe o que acontece? Paulo diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Porque em nosso tempo é mais fácil crer numa revelação, numa suposta revelação, do que crer na palavra de Deus. Sabe o que é que mais tem acostumado as pessoas? Não é ler a Bíblia, é saber o que é que a profetisa vai dizer para ele, o que é que o profeta vai dizer para ele. Tem gente que, se alguém ligar para ele, buscar uma revelação, o que alguém mandar fazer lá, supera o que a Bíblia diz. Ainda que contraria a Bíblia, não quer buscar a Bíblia. A Bíblia tem a última palavra sobre todas as coisas. Se há revelação na igreja, tem que estar debaixo da palavra. Se há sonhos na igreja, tem que estar debaixo da palavra. Se tem visões na igreja, tem que estar debaixo da palavra. O que tiver na igreja tem que estar debaixo da palavra. Uma pregação tem que ser submissa à palavra. Tudo acontece por meio da palavra de Deus. E nós precisamos entender que a igreja tem um segredo, e o segredo dela é estar firmado na palavra. Na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, osso e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? E diz mais o 13, que não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que iremos prestar conta. Então a palavra de Deus é viva. O segredo nosso, irmão, é por causa da palavra. O que tem sustentado a fé da igreja é a palavra. O que sustenta um crente é a palavra. Então nós temos três coisas que nos sustentam aqui: a oração, o Espírito Santo e a palavra. Agora eu começo a imaginar um crente que não ora, um crente que não é controlado, dirigido pelo Espírito Santo, que não tem intimidade com o Espírito Santo, que não fala com ele, que não ouve ele, que não é morada dele, um crente que fica sendo guiado por o que disseram para ele, um crente que fica atrás de revelações,
de sonhos, de coisas sobrenaturais, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não reverencia a Bíblia, não quer conhecê-la. Eu imagine alguém que não ora, que não é dominado pelo Espírito, que não está na palavra, é alguém sujeito a todo vento de doutrina, é alguém que o ensina ele crê, é alguém que quando o vento vem o leva e o derruba, é alguém que não tem firmeza, que não tem sustentação. Mas a igreja é diferente. Nós estamos passando um problema, nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para agir e vamos buscar orientação por meio da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o cetro pela qual Deus rege e controla a sua igreja. O instrumento que Deus tem para nos orientar é a palavra. A palavra é a bússola, é a nossa orientação. Todas as nossas regras encontram-se dentro da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Martinho Lutero, ele diz: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonho e nem anjo. Eu estou satisfeito, dizia ele, com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso para conhecer, tanto para esta vida, quanto para a vida que há de vir. Olha que palavra sabe Martinho Lutero: fiz uma aliança com Deus, que não me mande nem sonhos, nem visões e nem anjo. Eu estou contente com a revelação das Escrituras. Amém? Nela eu tenho tudo que me ensina sobre o tempo presente e sobre o tempo que há de vir. Se oriente por meio da palavra de Deus. Busque conhecimento da palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver. Ela foi nos dada não para aumentar a nossa intelectualidade, mas foi nos dada para nos preparar, para mudar a nossa vida e nos conduzir para o céu. Ao tempo que você lê a Bíblia, você adquire conhecimento, mas ao tempo que você lê a Bíblia, você é transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmão? Então é por isso que há uma necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Conhecermos. Por isso, irmãos, todos os anos, quando termina um ano, que inicia o outro, a gente incentiva os irmãos, comece a ler a palavra. Faça um projeto, um plano de leitura. São 365 dias para ler apenas 1.189 capítulos. Se ler 3 por dia, 4 no domingo, durante o ano, terá lido toda a Bíblia Sagrada. No ano que vem volta a repetir a leitura de novo, depois de novo, depois vem mais um ano de novo, e você vai sempre passando onde você já passou. Você vai adquirir um conhecimento profundo da Escritura Sagrada. Sua vida vai estar constantemente edificada, porque é na palavra que nós achamos a edificação para a nossa vida espiritual. Amém? Então a minha palavra, eu termino aqui para os irmãos essa noite, nós precisamos ser sustentados pela oração, amém? Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Diga assim: oração, Espírito Santo e a palavra de Deus. Dedique-se à oração. Deixa Deus controlar a tua vida e vai buscar o conhecimento das Escrituras. Tudo que você quer está aqui. Amém? Tudo que você quer encontra aqui, irmão. Agora não vá fazer da Bíblia um amuleto para a sua vida, um objeto de superstição, porque para alguns a Bíblia é um objeto de superstição. Ele acha que se abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar lá a Bíblia aberta na cabeceira da cama, vai funcionar. Se colocar no Salmo 23 na estante, serve para alguma coisa. Se mandar fazer um quadro bonito com algum salmo, vai servir para... Não serve para nada, irmão. A não ser para quem entrar na tua casa e ler ali e fazer uma reflexão. Mas o segredo é ler. Ou talvez aqueles que querem
ler a Bíblia só para buscar orientação particular. A Bíblia não funciona assim. Nunca lê a Bíblia, mas está passando uma crise ali, alguma coisa, aí vai abrir para ver o que é que Deus quer falar. Não tem gente assim? Nunca lê a Bíblia. Aí de repente aparece um problema. Deus, eu quero ver o que é que o Senhor vai falar comigo. Aí abre aqui a Bíblia assim, como se fosse assim que funcionasse. Não, vai gastar tempo na oração falando com Deus, vai ler a palavra dele. Aí quando ele quiser falar com você assim, ele fala. Isso aqui não pode virar uma regra. Eu só vou ler a Bíblia para me orientar. Aí tem hora que não dá certo. Você vai lá, cai num texto que não dá, fica procurando outro. Isso não é regra, é exceção. Deus pode até falar com a gente assim, numa ocasião especial. A gente faz lá um propósito com Deus e abre a Bíblia dessa forma. Deus pode colocar ali um versículo que nos oriente, mas isso não vai ser regra não, irmão. Não vai funcionar como regra. Vá ler a palavra, meditar na palavra de Deus. Amém? Teve um irmão que estava um pouquinho angustiado e fez uma oração dizendo: Deus, eu vou agora abrir a Bíblia para ver o que é que o Senhor quer falar comigo. Aí quando abriu, caiu entre Mateus e Malaquias, na página em branco. Aí ele fechou de novo e falou: Deus não quer falar nada comigo. Aí foi embora, página branca. É assim que funciona? Isso é coisa de gente preguiçoso que não quer ler a Bíblia, irmão. Porque é tão fácil, né? Só chegar aqui, o primeiro versículo, Deus, que tiver aqui, eu vou colocar o dedo em cima. É o que o Senhor vai falar comigo, né? Funciona assim direto? Funciona não, irmão. Aqui tem 31.173 versículos. Pode ser que você caia num versículo desse aí, que não tem aquela palavra que você quer, mas na oração você vai encontrar. Na meditação sistemática, programada da palavra, você vai encontrar. Então, eu concluo dizendo: reserve tempo para orar e tempo para ler a palavra de Deus. Como diz o próprio Deus, medita nela de dia e de noite. Medite nas Escrituras de dia e de noite. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.